Número 15. O Reino dos Recordes. A Arábia Saudita é um país que gosta de pensar grande. Na verdade, muitas pessoas a chamam de Reino dos Recordes porque possui alguns dos mais incríveis recordes mundiais e megaprojetos já tentados pela humanidade. Quando a maioria das pessoas imagina a Arábia Saudita, pensa em desertos intermináveis, campos de petróleo e tradições antigas. Mas a Arábia Saudita moderna também é um lugar onde ambições gigantescas estão se tornando realidade. Um dos recordes mais famosos do país pertence à Torre do Relógio Abraha Al-Bayt, na cidade sagrada de Meca. Com mais de 600 metros de altura, ela é um dos edifícios mais altos da Terra e possui um dos maiores mostradores de relógios já construídos. O enorme relógio pode ser visto a quilômetros de distância, dominando o horizonte acima dos milhões de visitantes que viajam para a cidade todos os anos. A Arábia Saudita também abriga alguns dos maiores aeroportos do mundo, as maiores usinas de dessalinização e as maiores instalações de processamento de petróleo. O país continua ultrapassando os limites da engenharia de maneiras que poucas nações conseguem igualar. Mas talvez o projeto recordista mais impressionante seja uma cidade futurista conhecida como The Line. Planejada como uma cidade perfeitamente reta que se estende pelo deserto, The Line pretende redefinir a vida urbana. Em vez de se expandir horizontalmente como as cidades tradicionais, ela foi projetada para crescer verticalmente, preservando ao mesmo tempo o ambiente ao seu redor. Imagine uma cidade sem carros, sem estradas tradicionais onde tudo pode ser alcançado em poucos minutos. Independentemente de o projeto alcançar ou não sua visão completa, ele continua sendo um dos empreendimentos de construção mais ambiciosos da história humana. A Arábia Saudita também realiza alguns dos maiores festivais de camelôs do mundo. Enquanto muitos países celebram corridas de cavalos, as competições de camelôs da Arábia Saudita atraem milhares de participantes e espectadores. Alguns prêmios chegam a milhões de dólares, tornando esses eventos algumas das competições de animais mais ricas da Terra. Depois há a peregrinação anual conhecida como Hajj. Todos os anos, milhões de muçulmanos se reúnem em Meca, criando uma das maiores concentrações pacíficas de pessoas em qualquer lugar do mundo. Gerenciar transporte, segurança, assistência médica e hospedagem para tantas pessoas exige um planejamento e uma logística extraordinários. As ambições recordistas do reino não param por aí. Complexos de entretenimento gigantescos, resorts de luxo na costa do Mar Vermelho, projetos turísticos futuristas e grandes eventos esportivos fazem parte de um esforço mais amplo para transformar a imagem global da nação. Ao viajar pela Arábia Saudita, você rapidamente percebe que este é um país onde projetos de tamanho comum muitas vezes não existem. Seja em arquitetura, infraestrutura, turismo ou tecnologia, a Arábia Saudita busca constantemente a maior, mais alta, mais rápida ou mais avançada conquista do mundo. E, para muitos visitantes, é exatamente isso que torna o reino tão fascinante. Número 10. Uma empresa, 2 trilhões de dólares. Agora vamos falar sobre algo que ajuda a explicar por que a Arábia Saudita se tornou um dos países mais influentes da Terra. Imagine uma única empresa avaliada em cerca de 2 trilhões de dólares. Uma empresa tão poderosa que mudanças em suas decisões de produção podem afetar os preços dos combustíveis em todo o mundo. Essa empresa é a Saudi Aramco. A Saudi Aramco não é apenas mais uma empresa de energia. Ela é amplamente considerada uma das empresas mais valiosas da história da humanidade e um dos pilares da força econômica da Arábia Saudita. A história começou décadas atrás, quando enormes reservas de petróleo foram descobertas sob os desertos do reino. Essas descobertas acabariam transformando a Arábia Saudita de uma economia baseada principalmente no deserto em uma superpotência energética global. Hoje, a Saudi Aramco administra alguns dos maiores campos de petróleo do planeta. A empresa produz milhões de barris de petróleo e enormes quantidades de gás natural, fornecendo energia para países de toda a Ásia, Europa e além. O que torna a Aramco verdadeiramente extraordinária é sua escala. Muitas corporações multinacionais empregam centenas de milhares de trabalhadores e operam em todo o mundo. Mas a Saudi Aramco controla recursos que ajudaram a mudar a economia global por gerações. Suas instalações incluem gigantescas operações de perfuração, enormes refinarias, oleodutos que atravessam desertos,
terminais de exportação e centros de pesquisa altamente avançados. Do espaço, alguns desses locais industriais são visíveis devido ao seu tamanho colossal. A sede da empresa em Dhahran serve como centro de comando de uma das mais importantes redes de energia do mundo. Durante décadas, as receitas do petróleo geradas pela Saudi Aramco financiaram estradas, aeroportos, hospitais, universidades e grandes projetos de infraestrutura em todo o reino. Mas a Arábia Saudita sabe que o futuro não pode depender inteiramente do petróleo. É por isso que o país lançou grandes programas de diversificação destinados a expandir o turismo, a tecnologia, a energia renovável, o entretenimento, a manufatura e a inovação. Ironicamente, o enorme sucesso da Saudi Aramco está ajudando a financiar a transição do país para um futuro que poderá depender menos do petróleo. Os visitantes frequentemente chegam à Arábia Saudita esperando ver apenas deserto e instalações petrolíferas. O que surpreende muitos viajantes é descobrir uma nação em rápida transformação, investindo bilhões em cidades futuristas, destinos turísticos, atrações culturais e indústrias de alta tecnologia. No entanto, por trás de grande parte dessa transformação está uma empresa cuja influência alcança praticamente todos os cantos do planeta. Quer você dirija um carro, embarque em um avião ou compre produtos transportados através dos oceanos, há uma grande chance de que a produção de energia saudita tenha desempenhado indiretamente um papel em sua vida diária. Esse é o incrível poder da Saudi Aramco, uma empresa tão grande, tão influente e tão valiosa que ajudou a transformar um reino desértico em um dos mais importantes protagonistas econômicos do mundo. E, de muitas maneiras, compreender a Arábia Saudita significa compreender a extraordinária história da empresa que ajudou a moldar seu destino moderno. Número 5. A cidade que só existe depois de escurecer. À medida que o sol escaldante da Arábia Saudita começa a desaparecer além do horizonte, algo extraordinário acontece. Ruas que pareciam quase vazias durante o calor intenso do dia de repente ganham vida. Cafés se enchem de famílias, shopping centers ficam lotados, restaurantes permanecem cheios até as primeiras horas da manhã e bairros inteiros se transformam em vibrantes centros sociais. Bem-vindo à fascinante cultura noturna da Arábia Saudita, um país onde a vida realmente começa após o pôr do sol. Para muitos visitantes que chegam pela primeira vez, esse fenômeno pode ser surpreendente. Durante os meses de verão, as temperaturas em muitas partes da Arábia Saudita podem ultrapassar os 45 graus Celsius, tornando as atividades ao ar livre extremamente difíceis durante o dia. Como resultado, as pessoas naturalmente adaptam seus estilos de vida ao clima. Em cidades como Riad, Jeddah e Dammam, muitos moradores preferem permanecer em ambientes fechados durante as horas mais quentes. Mas assim que o sol se põe, a cidade passa por uma transformação incrível. As estradas ficam mais movimentadas. As famílias se reúnem nos parques. As crianças brincam ao ar livre muito depois da meia-noite. Restaurantes e cafés ficam lotados de clientes. Centros comerciais permanecem ativos até tarde da noite. Em algumas áreas, os congestionamentos após as 22 horas podem rivalizar com o trânsito de horário de pico em outros países. Para os turistas, isso pode parecer quase surreal. Imagine caminhar por uma cidade à meia-noite e ver milhares de pessoas andando, tomando café, fazendo compras e socializando como se ainda fosse o início da noite. A cultura dos cafés na Arábia Saudita cresceu enormemente nos últimos anos. Cafeterias de luxo, lounges em terraços e restaurantes modernos tornaram-se pontos de encontro para os jovens sauditas. A vida social frequentemente atinge seu auge entre 21 horas e 2 horas da manhã. Um dos exemplos mais impressionantes pode ser visto durante o mês sagrado do Ramadã. Durante esse período, muitas pessoas jejuam ao longo do dia e tornam-se especialmente ativas após o pôr do sol. Distritos inteiros permanecem acordados até o amanhecer, criando uma atmosfera única, diferente de qualquer outro lugar do mundo. Mercados noturnos ficam lotados. Vendedores de comidas tradicionais alinham-se pelas ruas. Famílias passeiam por parques iluminados enquanto as crianças aproveitam brinquedos e atrações. A energia pode parecer mais um festival do que a vida cotidiana comum. Até mesmo grandes reuniões de negócios, encontros familiares e celebrações são frequentemente programados para mais tarde durante a noite. Para muitos sauditas, a meia-noite não é o fim do dia.
Muitas vezes é a parte mais movimentada dele. Esse estilo de vida noturno tornou-se tão profundamente enraizado na cultura saudita que muitos visitantes descrevem o país como tendo duas personalidades completamente diferentes. Durante o dia, ele pode parecer calmo, silencioso e reservado, mas depois de escurecer, transforma-se em um mundo vibrante cheio de atividade, risadas e conexões sociais. De muitas formas, a Arábia Saudita é um dos poucos lugares na Terra onde uma cidade inteira parece despertar justamente quando o resto do mundo está se preparando para dormir. E quando as luzes de neon iluminam as ruas e o calor do deserto finalmente começa a diminuir, fica claro porque tantas pessoas chamam a Arábia Saudita de cidade que só existe depois de escurecer. Número 1. O casamento mais caro, onde o casal nunca divide o mesmo quarto. A Arábia Saudita é conhecida pelo luxo, riqueza e grandes celebrações, mas poucas tradições surpreendem mais os visitantes estrangeiros do que a escala e a singularidade de alguns casamentos sauditas. Imagine participar de um casamento que custa centenas de milhares de dólares, às vezes até milhões. Lustres de cristal iluminam enormes salões de banquetes. Milhares de flores são importadas do exterior. Chefes renomados preparam banquetes extravagantes. Carros de luxo alinham-se nas entradas. Os convidados chegam vestidos com roupas de grife e joias caras. Essas celebrações podem rivalizar com cerimônias reais em muitas partes do mundo. Mas aqui vem a parte surpreendente. Em algumas celebrações tradicionais de casamento, a noiva e o noivo podem passar a maior parte do evento separados um do outro. Durante muitos anos, os costumes dos casamentos sauditas seguiram tradições culturais rigorosas, nas quais homens e mulheres celebravam em salões separados. Os convidados masculinos reuniam-se em uma sessão enquanto as convidadas celebravam em outra. O salão feminino frequentemente apresentava decorações elaboradas, música, dança e desfiles de moda que permaneciam completamente privados dos convidados masculinos. Enquanto isso, os homens aproveitavam sua própria celebração, discursos, refeições e encontros sociais em uma área separada. Em certos casamentos tradicionais, o noivo visitava a seção feminina apenas brevemente perto do final do evento para encontrar sua noiva antes do encerramento da celebração. Para visitantes estrangeiros, a ideia parece quase inacreditável. Como um casamento pode focar tanto nos convidados enquanto o casal passa grande parte da noite separado? A resposta está nos valores culturais que enfatizam família, comunidade, tradição e respeito pelos costumes sociais. Os casamentos não são vistos simplesmente como celebrações entre duas pessoas. Eles são frequentemente considerados a união de duas famílias inteiras e de suas redes sociais. Os casamentos sauditas também são famosos por sua incrível generosidade. Os convidados são recebidos com refeições luxuosas, pratos tradicionais, sobremesas sofisticadas, uma hospitalidade que reflete tradições árabes centenárias. Em famílias ricas, os locais de casamento podem parecer verdadeiros palácios de luxo. Enormes arranjos florais, decorações douradas, palcos personalizados e entretenimento profissional criam experiências inesquecíveis. Algumas celebrações continuam até tarde da noite, com centenas ou até milhares de convidados presentes. No entanto, a Arábia Saudita está mudando rapidamente. Os casamentos modernos de hoje frequentemente combinam costumes tradicionais com estilos contemporâneos. Muitos casais jovens escolhem celebrações mais integradas, mantendo ao mesmo tempo importantes tradições culturais. O resultado é uma mistura fascinante da antiga e da nova Arábia Saudita, um país equilibrando séculos de herança cultural com uma das transformações sociais mais rápidas do mundo moderno. Ainda assim, apesar de toda a modernização, uma coisa permanece inalterada. Os casamentos sauditas continuam entre as celebrações mais extravagantes, memoráveis e culturalmente únicas de todo o planeta. E para muitos visitantes, a ideia de um casamento de milhões de dólares onde o casal passa grande parte da noite separado continua sendo uma das verdades mais surpreendentes e inesquecíveis sobre a vida na Arábia Saudita. E aí está a chocante realidade da Arábia Saudita em 2026. De empresas avaliadas em trilhões de dólares e megacidades futuristas a um país que ganha vida depois da meia-noite e casamentos que custam milhões, a Arábia Saudita continua surpreendendo o mundo de maneiras que poucas pessoas jamais imaginaram. Mas aqui está a pergunta: qual fato mais surpreendeu você? Foi The Line,
A saúde Aranco, a cultura da vida noturna ou as inacreditáveis tradições de casamento. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, inscrever-se no canal e ativar as notificações, porque nosso próximo destino pode ser ainda mais inacreditável do que a Arábia Saudita. Até a próxima! Continue explorando, continue descobrindo e lembre-se, o mundo é sempre mais estranho do que você imagina. Vejo você na próxima aventura.